Meus queridos irmãos e irmãs, o que está acontecendo agora no Oriente Médio não é coisa normal, não é algo comum. E eu não estou aqui falando isso com sensacionalismo ou para colocar medo em vocês, não. Como cristão, nós devemos observar o que está acontecendo no mundo, porque tem muita gente dormindo espiritualmente, achando que ainda vai demorar muito para o Senhor Jesus voltar. Mas a verdade é que os sinais estão cada vez mais claros e o Trump mandou porta-aviões americanos para perto do Irã. Isso aí não é passeio, isso aí é movimentação de guerra, é pressão militar pesada. E do outro lado, o líder do Irã simplesmente se escondeu, foi para um bunker subterrâneo, com medo de ser eliminado. Ou seja, o clima é de tensão real, não é brincadeira. E o próprio Trump já falou várias vezes que os armamentos que os Estados Unidos possuem hoje são armas que conseguem desligar sistemas inteiros, parar equipamentos, deixar exércitos inteiros sem reação. Eu já falei isso aqui outras vezes. Existem armamentos de pulso eletromagnéticos que simplesmente apaga tudo. O avião cai, radar para, a comunicação morre, nada funciona. E isso explica muita coisa estranha, como o que a gente viu aí na operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, onde capturaram Maduro e nenhum soldado americano foi visto, ninguém se feriu, tudo aconteceu rápido demais, parecendo até coisa sobrenatural. E quando a gente junta isso com o cenário profético, com guerras, rumores de guerras, líderes se escondendo, nações se armando até os dentes, fica difícil dizer que isso não é só coincidência, porque tudo aponta para um mundo cada vez mais instável, tenso, imprevisível, exatamente como a Bíblia já dizia que seria nos últimos tempos. E por isso eu digo, não é hora de dormir espiritualmente, é hora de estar atento, vigilante, porque o mundo está mudando rápido demais. Agora presta atenção, tá? E não sai desse vídeo de jeito nenhum, porque eu vou rodar aqui na tela algo muito importante que pode abrir a tua mente de uma forma que você não imagina. Eu vou mostrar para vocês um trecho de um vídeo do pastor Lamartine Pozzella falando exatamente sobre esse cenário que a gente está vivendo. E eu te garanto que depois de você ouvir o que ele vai dizer, você não vai olhar mais para essas notícias do mundo do mesmo jeito. Então fica até o final, não pula essa parte, não fecha o vídeo, porque isso aqui pode ser um divisor de águas para você entender o tempo que nós estamos vivendo. Mas eu vou traduzir para vocês. Aircraft Carrier USS Abraham Lincoln, quer dizer, o porta-aviões, né, USS Abraham Lincoln, e mais 3 navios de guerra chegaram no Oriente Médio, trazendo um potencial renovado que o presidente Donald Trump poderia usar para ordenar ataques aéreos sobre o Irã, conta desses ataques que o regime dos ayatollahs está fazendo contra os que estão protestando, né, os iranianos que estão protestando. Então, o porta-avião, juntamente com mais 3 destroyers, ele foi deployed, né, ele foi movimentado para o Oriente Médio para promover segurança regional e estabilidade. O Central Comando americano disse na segunda-feira, ontem, essas coisas na mídia social. Ou seja, os navios americanos de guerra chegaram na costa do Irã, estão lá pertinho do Irã. E isso dá um certo temor, gente, porque vocês sabem, né, que esse foi o sistema que ele usou na Venezuela. Eles mantiveram aqueles navios lá até que eles entraram e pegaram, né, o Nicolás Maduro. E foi maravilhoso, né, libertar o povo venezuelano daquele tirano que está preso e vai prestar contas e vai acabar contando tudo que ele sabe, né? Mas a diferença do Maduro para o Irã, gente, é, em primeiro lugar, que o Maduro não tem o aparato que tem o Irã, sobretudo o regime dos ayatollahs, gente. A guarda republicana iraniana, né, revolucionária iraniana, eles são todos xiitas, assim, religiosos extremistas que eles acham que morrer por Alá é uma grande honra. Não pensem vocês que o Irã é como o Hamas, né, que os americanos atacaram, ou como o Hezbollah. Por quê? Os americanos até atacaram o Irã para destruir as instalações atômicas, eles até destruíram muita coisa, armamentos, mas eles não mexeram com os ayatollahs. Então, o meu receio é que se de fato o Donald Trump quiser fazer isso, isso possa escalar para uma guerra. Seria maravilhoso o povo iraniano, que é um povo adorável, um povo amável, ficar livre desse regime dos ayatollahs. Agora, muita gente está dizendo, não, isso é só para pressionar. Eu fiz um levantamento aqui, gente, dos custos de uma operação como essa, só para vocês terem uma ideia, para pensar se ele está fazendo isso só
de brincadeira, ou se ele realmente está com a intenção, que parece estar, de realmente derrubar o regime dos ayatollahs. Mover um porta-aviões custa 6,5 milhões de dólares por dia, gente. E por que ele manda todo esse aparato, né? Além do porta-aviões, mais 3 destroyers? Por quê? Porque um bombardeiro vai lá, solta uma bomba e vai embora. Mas um porta-aviões, ele mantém 70 caças de última geração, ali para operações mais longas. Ali ele vigia todo o céu. A partir desse momento, os aviões iranianos não vão mais voar em paz, porque os caças americanos estarão lá, e também o mar estará monitorado. Ou seja, aparentemente, ele está pensando em gastar mais tempo lá. Agora pensa, 6,5 milhões de dólares por dia só o porta-aviões. Ele, na verdade, ele quer criar uma zona de exclusão aérea para que nenhum outro bombardeiro, nem iraniano, nem russo, nem chinês, nem norte-coreano, de nenhum dos aliados do Irã possa sobrevoar aquela região. Agora, como é que funciona uma operação de guerra desse nível, né, com porta-aviões e tudo mais? A primeira parte é que o Pentágono está esvaziando o Pacífico e levando tudo lá para o Golfo Pérsico. Gente, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, todos movidos com energia nuclear. E eles são divididos em 2 classes distintas. O primeiro tipo é o da classe Nimitz, que tem 10 porta-aviões. Dos 11, 10 são da classe Nimitz, que foram fabricados entre os anos de 1975 e 2009. E tem um outro, o 11º, de segunda classe, que é o USS Gerald Ford, tá? Que tem uma nova geração que usa catapultas eletromagnéticas e que lança os caças, né, com muito mais força, mais velocidade e de maneira muito mais fácil. É de fato um submarino que ajuda muito numa guerra. Então, eles estão mandando para lá um submarino poderosíssimo, né, e também mais 3 destroyers. A segunda fase aqui, que vale a pena a gente dizer, diz respeito à logística de mísseis. Esses mísseis, gente, a logística dos mísseis que ele está levando para lá, eles são levados por aviões. Eles estão movimentando mais de 300 aviões só para carregar os mísseis. Carregados, portanto, de centenas, talvez milhares de mísseis chamados patriotas, né? Esses mísseis Patriots são mísseis antigos, é um estoque de mísseis antigos que ele está tirando da Alemanha e do Japão. Por quê? Porque eles são uma solução mais barata para os milhares de drones chamados Chariots do Irã. Ou seja, aparentemente os Estados Unidos já estão fazendo uma guerra. Não é simplesmente uma ameaça. Eles estão levando mísseis, a centenas, talvez milhares de mísseis antigos, os Patriots, que ele retirou da Alemanha e do Japão, eram americanos, mas estavam nas bases, para o caso de aparecerem drones iranianos. E aí ele vai derrubar esses drones com os mísseis mais antigos e, portanto, mais baratos. Então, os comandantes, eles estão reservando, né, os interceptores cinéticos, que são os de última geração e que são escassos, são poucos, né, muito caros. Para quê? Para as ameaças chamadas hipersônicas e mísseis balísticos. O que seria uma ameaça hipersônica? Hipersônica é, por exemplo, um míssil que voa acima da velocidade do som, muito rápido. Tá? Ou até mesmo caças que estejam voando acima da velocidade do som para atingir, né, os bombardeiros, para atingir o porta-aviões. Então, veja, ele está levando para lá um arsenal poderoso, gente. Ele está levando mísseis mais antigos, mais baratos, para derrubar drone. Mas se vier um caça supersônico ou mísseis balísticos supersônicos, ou seja, o exército americano quer limpar os mísseis antigos, daquela tecnologia antiga ainda da Guerra Fria, para que quando for ter guerra de verdade, ele vai usar a tecnologia de ponta. Mas aquilo que ele puder conter de uma resposta do Irã com mísseis mais antigos, ele vai fazer. Agora, se vier equipamento de ponta, aviões supersônicos, mísseis balísticos, aí, meu caro, aí ele vai usar o que ele tem de ponta também. Pois é, meus irmãos e irmãs, olha só o que pode acontecer a qualquer momento. As coisas estão ficando cada vez mais tensas, e isso aí não é invenção minha não. Os Estados Unidos derrubaram um drone iraniano que estava se aproximando de um navio americano. O próprio Trump já falou que se o Irã continuar com certas atitudes, como por exemplo, tirar a vida de manifestantes, pode haver invasão americana no país. Primeiro mandaram porta-aviões igual
fizeram na Venezuela. Depois começaram as interrupções no ar. E o mais preocupante é que, segundo informações, o Irã ainda tem um grande arsenal nuclear, ou seja, nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando de um poder que pode causar um estrago gigantesco no mundo. E agora há pouco o líder da Guarda Revolucionária do Irã soltou uma mensagem dizendo que um movimento errado dos Estados Unidos será guerra total, será o fim do mundo. Olha o nível da conversa, meus amigos. É ameaça direta, é clima de guerra real. E para piorar ainda mais, o Irã hoje é o maior fornecedor de drones militares para a Rússia. Enquanto os Estados Unidos mandam armamento para a Ucrânia, o Irã manda armamento pesado para a Rússia. E esses mesmos drones estão sendo usados contra a Ucrânia, sem contar que o Irã também abastece vários grupos terroristas no Oriente Médio, grupos pesados que todo mundo conhece, que não dá nem para citar o nome aqui. Mas é sempre o mesmo país por trás, fornecendo arma, tecnologia, drone, míssil. Ou seja, o tabuleiro geopolítico está todo armado, as peças estão se mexendo e quem está olhando isso de fora precisa entender que isso aí não é só política, não é só briga entre países, é um cenário de guerra mundial, sendo desenhado aos poucos, exatamente como a Bíblia já dizia que seria nos últimos tempos. E segundo o que está saindo em várias fontes internacionais, como jornais americanos, o Trump não estaria falando apenas em prender o líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. A conversa nos bastidores é muito mais pesada. A intenção seria simplesmente eliminar o Ayatollah Ali Khamenei. Porque levar esse tipo de figura preso para os Estados Unidos poderia gerar uma reação em cadeia dentro do próprio país, ataques, atentados, células terroristas adormecidas igual ou até pior do que aconteceu em 2001, já que existem pessoas ligadas a esse tipo de grupo terrorista vivendo ilegalmente em vários lugares dos Estados Unidos. E isso mostra o nível do caos que a gente está entrando, porque o mundo inteiro está caminhando para um cenário cada vez mais instável, cada vez mais perigoso, mais imprevisível, e eu sempre falo isso aqui, que é necessário que o caos se estabeleça para que a humanidade comece a clamar por paz, por uma solução global, por alguém que traga uma ordem, uma segurança, uma estabilidade mundial, e é exatamente isso que a Bíblia diz que vai surgir, né? Um falso líder, um salvador, um falso Cristo, dizendo para todo mundo, né? Eu tenho a resposta, eu tenho a paz, eu resolvo os problemas do mundo, pedindo adoração, pedindo submissão, se colocando como se fosse um Deus. E quando o mundo inteiro estiver dizendo agora sim a paz e segurança no mundo, aí virá o colapso mundial, né? Aí virá a confusão, a destruição, o juízo, porque essa paz não vai ser verdadeira, vai ser uma paz falsa, fabricada, uma paz ilusória. O que vai vir depois é algo que a humanidade nunca experimentou antes. Segundo o que saiu no The New York Times, fontes estariam dizendo que o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, já estaria escondido, né, em um bunker, numa fortaleza subterrânea, com medo de um possível ataque aéreo americano, porque a estratégia é sempre a mesma. Primeiro chegam os porta-aviões, depois dos porta-aviões saem os caças e os jatos de guerra, e aí o negócio pode escalar para um conflito pesado de verdade. E aquilo que o pastor Lamartine Pozzella falou não é coisa inventada, não. É coisa real, é um cenário real. Tem relatos de milhares de pessoas já mortas, gente falando em números assustadores. E o mais impressionante é que desde 79 o regime dos ayatollahs nunca esteve tão perto de ruir e cair como agora, né? Um regime que oprime o próprio povo, que vive na base do medo, da repressão, onde a mulher não pode nem andar sem véu na rua, sem correr o risco de ser humilhada, presa ou até agredida. Um sistema onde a mulher não tem praticamente direito nenhum, não pode decidir nada da própria vida, vive como se fosse propriedade do Estado e da religião. E tudo isso mostra que o Oriente Médio está em ebulição, está prestes a explodir. E quando aquela região se mexe, o mundo inteiro sente, porque ali é outro centro profético, é o centro geopolítico, é o lugar onde praticamente todas as grandes profecias bíblicas se cruzam. E o próprio Donald Trump já falou sobre essas armas americanas lá do Fórum Econômico Mundial. Ele deixou escapar que a tecnologia militar americana de hoje é algo que a gente nem consegue imaginar. Porque se a gente já fica impressionado com o celular, internet e inteligência artificial, imagine então o nível das armas que os exércitos dos Estados Unidos possuem. Uma tecnologia que simplesmente apaga sistemas,
derruba defesas, paralisa países inteiros, sem ninguém nem entender direito o que está acontecendo. E por isso é que os Estados Unidos quase nunca perdem uma guerra. Porque o jogo é outro, é guerra invisível, é guerra tecnológica, é guerra de sistema. E aí quando a gente junta isso com o que Jesus falou em Mateus 24, a coisa fica ainda mais séria. Quando Jesus diz que 2 estarão no campo, um será levado e outro ficará. 2 estarão trabalhando, um sobe e outro fica. Um preparado e outro dormindo. Um vivendo com Deus e outro vivendo de aparência. E Jesus ainda completa dizendo, vigiai porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ou seja, não é para viver relaxado, não é para viver desligado, achando que vai demorar para Jesus voltar. É para viver em alerta, desperto, consciente, porque sinceramente, olhando para o mundo hoje, para as guerras, crises, tecnologia, as coisas fora de controle, ódio, violência, colapso moral, você consegue mesmo imaginar esse mundo aí aguentando mais 40, 50, 100 anos desse jeito? Eu sinceramente, eu não consigo imaginar, porque desse jeito que está, ou Jesus volta ou isso aqui implode. Não tem meio termo, não tem como esse sistema se sustentar por muito tempo. O fim está mais perto do que muita gente imagina. E Jesus deixou isso muito claro quando ele fez aquela comparação simples, direta, que qualquer pessoa entende. Ele disse que se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão ia chegar, ele ficaria acordado, vigiando, protegendo a casa, não ia dormir tranquilo, não ia se preparar, ia ficar atento, ia fazer de tudo para não ser pego de surpresa. E isso não é pecado não, é instinto, é responsabilidade, é cuidado. E Jesus usa exatamente esse exemplo para mostrar como que a gente deveria viver espiritualmente. Não relaxado, não desligado, não achando que vai demorar, mas atento, desperto, vigilante. Porque se a gente soubesse o dia e a hora da volta de Cristo, todo mundo estaria santo, todo mundo estaria orando, todo mundo estaria se arrumando, se preparando espiritualmente. Mas o problema é justamente esse. Jesus vai voltar de uma hora que ninguém vai esperar. Quando o povo estiver vivendo normalmente, trabalhando, dormindo, planejando o futuro, achando que ainda tem muita coisa pela frente, aí que mora o perigo, porque muita gente está vivendo como se Jesus fosse voltar só daqui a 100 anos. Quando na verdade os sinais estão gritando. O mundo está desmoronando moralmente, espiritualmente e socialmente. E quem não estiver vigiando vai ser pego de surpresa. Não porque Deus quis enganar, mas porque a pessoa escolheu dormir quando ela deveria estar acordada vigiando. Tem gente que escuta isso aqui e já começa a debochar, né? Diz que é exagero, que é papo de crente fanático, que é coisa de louco, que esse negócio de volta de Jesus sempre existiu e Jesus nunca voltou, nunca aconteceu. Eu já vi teólogo falando isso, dizendo que os sinais sempre estiveram aí, que não tem nada de novo debaixo do sol, né, que o mundo sempre foi assim, guerra, sempre teve crise, sempre teve essas coisas. Mas a verdade é que nunca na história tudo esteve tão alinhado ao mesmo tempo como agora. Nunca tivemos tecnologia global, controle digital, crises simultâneas, guerras conectadas, colapso moral, aumento da tecnologia, enfraquecimento da fé e profecias se encaixando peça por peça como nós vemos hoje. Quem quiser achar que vai demorar, que fique achando. Porque Jesus mesmo, ele avisou que a maioria seria pega de surpresa vivendo normalmente, achando que ainda tem muito tempo. E é exatamente nesse estado de relaxamento espiritual que muita gente vai ser pega de surpresa. E eu não estou falando aqui de arrebatamento secreto, porque mesmo depois da grande tribulação, Jesus vai voltar de uma forma que vai pegar muita gente desprevenido. Mas enquanto Jesus não volta, é como eu sempre digo, é bom ser responsável com a vida financeira, trabalhar, se organizar, buscar meios honestos de sobreviver nesse mundo cada vez mais instável. E para quem quer aprender a vender na internet de forma honesta, ganhar dinheiro online usando somente o celular, o Tom Dimas, que é professor de marketing digital, ele está disponibilizando um mini curso gratuito, tá? Então clica no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo, chama ele, chama a sua equipe, aprenda algo novo, se capacite, porque além de vigiar espiritualmente, a Bíblia também ensina que o sábio se prepara enquanto ainda há tempo. Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.